Está no ar. A memória viva da música brasileira. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós vamos conhecer os principais compositores responsáveis pela formação do choro. Vamos começar com o compositor Albertino Inácio Pimentel, mais conhecido como Carramona. Ouvimos de Albertino Inácio Pimentel a música Coralina, aqui executada pelo conjunto A Velha Guarda, uma gravação de 1955. Albertino Inácio Pimentel, o Carramona, nasceu no Rio de Janeiro em 1874 e faleceu também no Rio de Janeiro em 1929. É um compositor, regente e trompetista. Em 1900, ele entra para a banda do Corpo de Bombeiros, que era dirigido na época por Anacleto de Medeiros. Ele é aceito como primeiro pistão e contramestre. Em 1907, com a morte de Anacleto, ele assume a direção da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ele deixou cerca de 70 composições. O choro é uma criação carioca. É um importante gênero musical brasileiro. Ele prestigia a arte do improviso. A sua maior influência foi a polca. Os primeiros choros eram polcas tocadas à moda do brasileiro, utilizando a síncope das danças africanas como o batuque. Agora vamos ouvir uma música de Juca Storoni, que é também considerado aí um compositor da formação do choro aqui no Brasil. Ouvimos de João José da Costa Júnior, o Juca Storoni, a música Amapá. Essa música aí celebra a vitória diplomática do Barão de Rio Branco em 1900. Ouvimos aí numa gravação de 1941 com Dante Santoro. O Juca Storoni nasceu no Rio de Janeiro em 1868 e faleceu em 1917. Ele foi um compositor, pianista e regente. Aos 21 anos de idade, ele regeu a orquestra do Teatro de Variedades e mais tarde foi professor no Conservatório do Rio de Janeiro.
Ele deixou cerca de 50 composições editadas para piano, entre polcas, tangos, escotes, quadrilhas, lundus, machiches e samba. Agora vamos conhecer Irineu de Almeida. De Irineu de Almeida, ouvimos São João debaixo d'água. Essa gravação foi realizada na Livraria Arlequim, no lançamento do disco Irineu de Almeida e o Off Clade, 100 anos depois. Isso foi gravado em 30 de abril de 2016, com Everson Moraes ao Off Clade, Aquiles Moraes no cornete, Leonardo Miranda na flauta, Yuri Bittar no violão, Lucas Oliveira no cavaquinho e Marcos Tadeu no pandeiro. Irineu de Almeida nasceu em 1873, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1916. Ele ficou conhecido nas rodas musicais como Irineu Batina, pois sempre usava uma sobrecasaca comprida. Ele era mestre na linguagem do contraponto e tocava off-clade. Ele pertenceu à banda do Corpo de Bombeiros desde a sua fundação, em 1896, tocando bombardino, sob a batuta de Anacleto de Medeiros. Fez parte do grupo que frequentava a tradicional loja O Cavaquinho de Ouro, ao lado de outros chorões como Quincas Laranjeiras, Vila Lobos, João Pernambuco, Luiz de Souza, Satiro Bilhar, entre outros. Também foram seus companheiros os chorões Albertino Pimentel, Lica, João dos Santos, os flautistas Henriquinho Dourado e Irineu Pianinho, além dos violonistas Neco e Henrique Rosa. Por volta de 1911, tornou-se professor de Pixinguinha, quando passou a frequentar a casa de seu pai, o Alfredo da Rocha Viana. Uma das figuras de maior expressão do período formador do choro é a do flautista e compositor carioca Joaquim Antônio da Silva Calado. Ele foi um virtuoso da flauta e foi professor do Imperial Conservatório de Música. Calado interessou-se desde cedo pelos conjuntos à base de violão e cavaquinho. Foi desse interesse que ele criou um dos primeiros grupos de choro, que ficou conhecido como o Choro do Calado, sendo composto de um instrumento solista, geralmente a flauta, acompanhado de 2 violões e um cavaquinho.
Ouvimos com Jacó do Bandolim, Flor Amorosa, uma música de Joaquim Antônio da Silva Calado. Uma das características predominantes entre os músicos que formaram as primeiras rodas de choro nas décadas finais do século XIX era a sua condição de amadores, sendo eles, na maioria das vezes, funcionários subalternos de repartições como a Alfândega, os Correios, a Central do Brasil, o Tesouro Nacional e a Casa da Moeda. Os que eram músicos profissionais tocavam quase todos em bandas militares. Entre os chorões contemporâneos de Joaquim Calado, destacam-se as figuras da maestrina pianista e compositora Chiquinha Gonzaga, sua amiga e protegida, de Viriato Figueira da Silva e de Virgínio Pinto da Silveira. O flautista e compositor macaense Viriato Figueira seria, por certo, o continuador de Calado, se não tivesse morrido 3 anos depois do mestre, de tuberculose pulmonar. Deixou algumas boas composições, como as polcas Só Pra Moer e Macia, esta dedicada a José do Patrocínio. Já o flautista, cantor e compositor Virgínio Pinto da Silveira teve editada 13 composições. Outros, da mesma época, são os flautistas Bacuri e Jerônimo Silva, os violonistas Guilherme Cantalice e o Capitão Rangel, e o trompetista Soares Barbosa, todos eles compositores. Na flauta, Patápio Silva. Ouvimos de Viriato Figueira da Silva, Só Para Moer, uma gravação de 1904. Agora vamos ouvir uma música de Sátiro Bilhar, que foi um dos primeiros violonistas aqui do Brasil e também um dos responsáveis pela criação do choro. Vamos ouvir a polca Tira a Poeira.
A obra do trombonista Cândido Pereira da Silva abrange mais de 475 composições, das quais pouquíssimas foram editadas. Entre elas, a polca O Nó, que se tornou um clássico do repertório do choro. Agora então vamos ouvir O Nó. Ouvimos com o conjunto Época de Ouro, O Nó, que é uma composição de Cândido Pereira da Silva, o Candinho do trombone. Outra figura que foi importante para a formação do choro foi Heitor Villa-Lobos. Vamos ouvir agora, com o conjunto Época de Ouro, a gravação do Choros número 1, uma composição de Heitor Villa-Lobos. Outro personagem importante para a formação do choro foi Pedro Galdino. De família de músicos, o flautista e compositor Pedro Manuel Galdino, também conhecido como Pedrinho de Vila Isabel, foi operário e mestre da banda da fábrica Confiança de Tecidos. Seus acompanhadores foram Candinho do trombone e Juca Russo no violão, filho do Juca Vale, violonista e compositor da Turma do Calado. Almirante, em um dos seus programas de rádio, relatou a sua morte repentina, tendo sido atropelado por um trem. Eis o relato de Alexandre Gonçalves Pinto a seu respeito. Pedrinho, primoroso flautista de uma educação sublime. Esse instrumento nos seus lábios, as feras amassavam-se e os passarinhos inebriavam-se, tal era a suavidade do seu sopro.
Pedrinho raras vezes dizia não aos seus camaradas, fosse onde fosse o choro. Ouvimos de Pedro Galdino a música Flauzina, aqui com Pixinguinha e seu conjunto, em 1957. Agora vamos conhecer uma música de Galdino Barreto, um dos grandes nomes do cavaquinho da velha guarda. Ele foi mestre de Mário Álvares da Conceição, que foi professor de Pixinguinha. Vamos ouvir agora a música Honória. Ouvimos de Galdino Barreto, Honória, com Isaías e seus chorões. Esse áudio foi extraído do programa Senhor Brasil, da TV Cultura, que foi ao ar no dia 12 de abril de 2015. Muito bem, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa da série A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós podemos conhecer aí os compositores que foram responsáveis pela formação do choro. Hoje nós conhecemos obras de Albertino Inácio Pimentel, o Carramona, Juca Storoni, Irineu de Almeida, Joaquim Calado, Viriato Figueira da Silva, Sátiro Bilhar, Cândido Pereira da Silva, o Candinho Trombone, Pedro Galdino e Galdino Barreto. Espero que tenham gostado do nosso programa e agradecemos imensamente a sua audiência. Vamos encerrar o nosso programa de hoje com uma música de Ernesto Nazaré. Dilermando Reis toca Bambino.